Amém, igreja? Uma boa noite, que você se sinta à vontade aqui na casa do Senhor. Um dia muito especial, um dia de celebração, de pessoas que tomaram uma decisão e hoje vão descer as águas, uma decisão muito importante. E que bom que você está aqui para celebrar conosco esse dia tão especial. Você se coloque de pé, vamos orar, adorar a Jesus. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, tão especial que o Senhor preparou para nós, Senhor. Sim, Jesus, esse dia nós cremos que já estava escrito, Pai, em que esses nomes, Senhor, estariam aqui, Senhor, decididos, Senhor, nessa decisão tão importante, Jesus, de confessar a Tua igreja diante dos homens que aqui eles deixam, Senhor, uma vida. E a partir de hoje, Senhor Jesus, nós cremos que eles terão uma nova vida, que serão sepultados os seus pecados, Senhor Jesus. E nós agradecemos, Senhor, por cada um, Jesus, que se dispôs a estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Nesta noite, Senhor, o nosso coração está grato e feliz diante da Tua presença, Espírito Santo. Sê conosco neste lugar, Jesus, que cada palavra dita, cada louvor entoado neste lugar, seja para a Tua honra e a Tua glória, Senhor Jesus. Nós Te bendizemos nessa noite, Senhor. Rendemos louvores e adorações a Ti, Jesus, que és digno, Pai, de todo louvor. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 35, que diz assim: Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém. Você pode se sentar por uns minutos? E que passagem maravilhosa. Durante a semana eu estava pedindo para o Senhor que me falasse algo para mim trazer à sua igreja. E na minha mente vinha martelando isso: fale o meu nome. Enquanto você andar, enquanto você levantar, fale sobre mim. E eu fui buscando na palavra do Senhor: mas Senhor, onde eu vou achar na Bíblia com isso que o Senhor está me falando? E na minha mente vinha isso: fale o meu nome. Quando acordares, quando deitares, ao caminhares, fale de mim. E eu também indaguei ao Senhor: mas o que isso tem a ver, Senhor, com um dia de batismo? E o Senhor me falou que para o eunuco conhecer Jesus, ele precisou que Felipe se dispusesse a falar sobre ele. Felipe obedeceu, ele correu, ele obedeceu a voz do anjo do Senhor para ir pregar ao eunuco. E Felipe obedeceu, ele teve que correr
atrás do carro que o eunuco estava, para anunciar sobre Jesus. E ele falou: compreendes do que estás lendo? E o eunuco falou: como poderei entender se alguém não me explicar? E essas pessoas aqui estão aqui porque alguém explicou para elas quem é Jesus. E que nós, como servos do Senhor Jesus, possamos, ao dormir, ao levantar, ao caminhar, no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente for, a gente possa estar disponível, como Felipe, para ouvir e falar sobre Jesus. E antes de iniciar o culto, eu perguntei para cada um aqui, como que elas souberam, como que elas ouviram falar de Jesus? E a Vitória, que vai se batizar hoje, ela falou que conheceu Jesus e ela tomou essa decisão hoje através da mãe dela. A Valentina também, ela disse que conheceu Jesus e decidiu tomar essa decisão hoje por causa da mãe dela. Foi a mãe dela que apresentou Jesus para ela. O Vitor foi o pai e a mãe. O Cauã foi a Allen, a mãe dele também. A Rosângela foi o marido e a cunhada, Ângela. A Duda também. Foi a tia, que é a Ângela, e o pai. E a Betina também. Ela disse que foi o pai e a mãe. E que lindo isso. Através de pessoas que estão aqui, elas ouviram falar de Jesus e hoje estão aqui, tomando uma decisão tão importante. E que você possa ouvir isso e compreender o compromisso que você tem de falar de Jesus. Quem sabe daqui a 1 mês ou a 2 meses você vai falar de Jesus para alguém. E quem sabe essa pessoa um dia vai estar aqui, descendo as águas e tomando essa decisão. Amém? Vamos nos colocar de pé e celebrar Jesus por essas vidas e por aquele que um dia nos amou. Aquele que um dia nos resgatou, que entregou a sua vida por amor a mim e por amor a você. Ele se entregou por nós. Você crê nisso? Amém? Vamos adorar a Jesus. Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Rendemos adorações a Ti, Jesus. Em espírito, declare, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei
que Ele é digno. Digno e santo és tu, Jesus. Agora sim, boa noite a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Por gentileza, podem se sentar, por favor. Queremos aqui fazer as apresentações, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o diácono Rodrigo Silveira, glória a Deus. Queremos apresentar nosso pastor Vagnaldo, dirigente aqui, se puder dar um aceno, irmã Vera também com a gente, presbítero Luciano, né, que também ajuda aqui nessa obra, que vai estar aqui fazendo o batismo, glória a Deus. Nossa banda aqui, né, nosso ministério de louvor, obreiros, obreiras, aqueles que estão nos visitando aqui nessa noite, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Olha, gente, é um motivo de festa. Você sabia que é um motivo de festa que estamos realizando aqui nessa noite? Glória a Deus. É um motivo de festa e a gente vai estar, chamando, anunciando, os batizandos e depois chamando um por um ali, que vão ser nessa sequência o Vitor Borges Brolesi, vamos dar um glória a Deus aí, a Valentina de Souza Cioli, a Betina da Silva Coque, a Maria Eduarda Paulino Martins, Maria Vitória Luca de Jesus, a Rosângela Aparecida Paulino e o Cauã Cascais Anselmo. Oh, glória a Deus. Esqueci alguém? Não, né? 7, são 7, o número da perfeição, glória a Deus. Então a gente vai estar explicando como é que vai funcionar o andamento. Eles vão estar entrando aqui, um por um, o presbítero Luciano já está ali. Depois que cada um for se batizando, eles vão lá atrás, se preparar, trocar a roupa para voltar, vão sentar aqui nos mesmos lugarzinhos. E no momento aqui que cada um estiver se batizando, vai ter um irmão aqui da igreja fazendo as fotos, amém? E se algum familiar quiser vir, algum amigo, naquele momento que tiver o seu familiar se batizando, ele pode vir aqui na frente, certo? Pode achar um lugarzinho aqui na hora que ele estiver se batizando, para fazer a foto ali, certo? Aí durante todo o batismo, a gente vai pedir para a igreja ficar, permanecer sentada, para não atrapalhar aquele pessoal que está lá atrás, que quer ver, certo? Aí você vai fazendo aí aquele jogo de cintura, vai para um lado, vai para o outro, dá uma espiada daí, que vai dar tudo certo. Certo? Depois, enquanto eles vão estar lá se preparando para voltar, a gente vai louvar aqui mais alguns louvores, E depois a gente vai vir com a palavra com o pastor Vagnaldo. Vocês já vão poder participar da ceia, já vão estar batizados. E aqueles que estão aqui nessa noite também de outras igrejas, que estão em comunhão com a sua igreja, que já foram também batizados, também poderão participar se quiserem, amém? Beleza?
E no final, depois de toda a celebração, né, batismo, louvores, palavra, a gente vai voltar aqui e vamos chamar eles novamente para entregar os certificados. Aí eu já combinei com familiares de vocês, vão vir aqui na frente e vão fazer aquela foto oficial também. Amém? Tudo certo? É isso, pastor? Então vamos lá. Vamos combinar assim, né? Cada um que se batizar aqui, que sair batizado, né? A gente vai dar aquele glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas, que é para o nosso Deus. Amém? Eu vou descer ali, o presbítero Luciano já pode se posicionar. Eu vou estar chamando ali então pelo nome um por um. Glória a Deus. Então a gente vai estar chamando aqui Vitor Borges Brolesi. Vitor, você crê em Jesus como seu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida, obedecendo na íntegra a sua santa palavra? Mediante essa confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valentina de Souza Acioli. Valentina, você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida e obedecendo na íntegra a sua santa palavra? Mediante a tua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Betina da Silva Coque. Betina, você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida e obedecendo na íntegra a sua santa palavra? Mediante a tua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Eduarda Paulino Martins. Maria Eduarda,
Você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida, obedecendo na íntegra a sua santa palavra, mediante a sua confissão pública. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Vitória Luca de Jesus. Maria Vitória, você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida e obedecendo na íntegra a sua santa palavra, mediante a tua confissão pública. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rosângela Aparecida Paulino. Rosângela, você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida, obedecendo na íntegra a sua santa palavra, mediante a tua confissão pública. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cauã Cascais Anselmo. Cauã, você crê em Jesus como teu Salvador pessoal? Promete servir e segui-lo todos os dias da sua vida, obedecendo na íntegra a sua santa palavra, diante da tua confissão pública. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que festividade linda, né? Vamos colocar de pé, vamos continuar adorando a Jesus. Aleluia. Continuarmos celebrando a Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu te convido a ser participante deste louvor, como ação de graças a Jesus.
Amém. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
te adorar. Ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, digno é o Senhor. Ele é digno, Ele ressuscitou, está vivo entre nós. Celebramos o Cordeiro que foi morto e reviveu, que se entregou por nós lá naquela cruz. Santo, Santo, digno é aquele que foi morto e reviveu, se entregou por amor a nós, foi à cruz por amor a nós. Santo, Santo és tu, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há. Te aguardamos, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
sentar, por gentileza, e abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. O que falar para alguém que recomeça a sua caminhada após o batismo? Por que você imagina estar aqui hoje, depois que você se batizou? O que vai fazer com que esses irmãos e irmãs que desceram as águas, fizeram a sua confissão de fé, prossigam nessa jornada? Hebreus 11 vai falar de uma palavra tão pequena, mas de muita importância na nossa caminhada, que se chama fé. A Bíblia vai dizer em Romanos que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que significa fé? Falar sobre fé é tão fácil, mas viver uma vida por fé tem o seu significado, tem a sua importância. Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Para discernir o corpo de Cristo é necessário ter fé. É necessário receber essa graça tão maravilhosa de Deus. Porque Deus, ele não explica tudo. Deus explica o necessário para entendermos o plano de salvação, para entendermos a eternidade, para nos convencer que somos pecadores. Mas tem coisas que Deus não explica e a gente precisa de fé para continuar diante do mal que existe no mundo, diante das aflições que nos aflige. Nós começamos lendo a Bíblia, e a Bíblia fala do primeiro casal que tinham que andar em obediência à voz de Deus, e eles desobedeceram uma ordenança de Deus. Existia uma árvore no jardim que eles não poderiam comer do fruto, mas eles tinham acesso a isso. O único modo deles não acessar o fruto era obedecer a Deus. A árvore não estava blindada, não estava protegida por algo que eles não pudessem acessar. A árvore não estava
guardada por um animal feroz para que eles não pudessem se aproximar da árvore, porque senão eles não comeriam por medo ou por falta de acesso. Mas Deus queria que eles não comessem por obediência. Mas nós vimos que pela desobediência eles perdem o privilégio de permanecer no jardim. Romanos 5:19 diz assim, logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então a desobediência causou este mal. E todos nasceram com essa natureza pecaminosa, mas a obediência de Cristo nos trouxe de volta para vivermos por fé. Quando Jesus disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Ele nos traz de volta, porque Ele entra no propósito que Deus tinha para a vida dele, para a remissão dos nossos pecados. E quando falamos de fé, nós temos que entender que para obedecer a Deus, a gente precisa ter fé. Para obedecer a Deus, para andar em obediência, é preciso ter fé. Não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda. Não adianta dizer que Jesus é Senhor das nossas vidas e não obedecê-lo. Tem tantas pessoas que dizem que Jesus é o Senhor da vida deles, que Jesus é o Salvador da vida deles, mas não andam em obediência. Se Deus explicasse tudo antes, não seria fé, seria uma concordância racional. Mas tem coisas que nós temos que fixar os nossos olhos. Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque as coisas que se veem, a Bíblia diz que são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Como vamos fundamentar a nossa vida, a nossa conduta, naquilo que a gente não está vendo? Nós precisamos ter fé. Ter fé. Hebreus 11:3, nós lemos assim, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você crê que pela palavra Deus formou todas as coisas? Você crê nisso? Você crê que do nada as coisas vieram a existir? E por que você acha que você crê nisso? Porque Deus acrescentou fé no seu coração para crer nessas coisas. Para crer em coisas que aos olhos naturais são absurdas. Mas a fé faz com que nós consigamos discernir as coisas espirituais. Porque o homem normal não consegue discernir as coisas espirituais. O homem normal, ele não tem fé para discernir essas coisas, ele não consegue acreditar nessas coisas. Ele pode até ter conhecimento dessas coisas, mas ele não consegue entender essas coisas. E Deus nunca formou filhos por concordância, mas por rendição. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele não concordava muito com Jesus. Mas pensa num homem de fé, que era Pedro. Um homem que teve uma revelação, que Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso aí foi meu Pai que está no céu. Logo em seguida, Jesus disse que está indo para a cruz, que Jesus vai morrer, vai ser entregue, vai ressuscitar até o terceiro dia. E Pedro não concorda. Disse, não, de maneira, não concordo com isso de maneira nenhuma. Que coisa é essa? Tu quer? Tu vai te entregar para morrer? E Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Porque tu só olhas para o reino dos homens, tu não consegue enxergar o reino de Deus. Mas Pedro era aquele que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos,
E chega na vez dele e diz assim: não, eu não concordo que tu lava meus pés. Tá louco? De maneira nenhuma tu vai lavar os meus pés. E ele diz assim: ô Pedro, o que eu faço agora tu não entende, Pedro. Mas tu vai entender depois. Talvez vocês não estejam entendendo algumas coisas agora. Talvez vocês vão levar um tempo para entender o que aconteceu aqui hoje. Vocês deram um passo de fé. Mas eu quero dizer, Deus vai trazer entendimento para vocês. Vocês vão começar a entender coisas que antes vocês não entendiam. Mas vocês deram um passo. Porque fé vem após o primeiro passo. E Deus vai trazendo entendimento àqueles que se movem por fé. Desde o início, a Bíblia deixa claro que Deus não governa pessoas que querem controlar o processo. Paulo era um homem que discordou de Jesus. Quando Jesus vem, ele discorda, ele até persegue os seguidores de Cristo, ele persegue a igreja. Quando Estevão está fazendo uma pregação expositiva de toda a Bíblia, ele está ali, mas ele não concorda em nada com aquilo que está sendo pregado. Tanto é que ele segura as vestes de Estevão para que os outros o apedrejassem. E Estevão olha para os céus e diz que vê céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus Pai, e ele diz para que Deus perdoasse, que não sabiam o que estavam fazendo. Mas esse Paulo que não concordava com a pregação de Cristo, mais tarde ele entra num processo de transformação. E ele se torna um dos maiores escritores do Novo Testamento. Desde o início, Deus não governa pessoas que querem controlar o processo. No Antigo Testamento, quando eles chegam diante da Terra Prometida, e ali eles têm um processo de espionagem, de guerra, eles têm que entrar na terra para ver como é que é o poder bélico daquela cidade, como eles podem entrar, qual é o ponto fraco, e os espias vão em 12, e 10 daqueles, quando voltam, confirmam que a terra é boa, Deus realmente vai dar uma terra boa para eles, mas só que lá tem gigantes, não dá para a gente entrar. Nós vimos gigantes e aos olhos deles nós somos como um gafanhoto, nós vamos ser destruídos por eles. Não tiveram fé para entrar na promessa, porque queriam controlar o processo. Mas Josué e Caleb, dois daqueles 12, disseram: subamos animosamente, vamos conquistar essa terra, porque o Senhor já nos deu essa terra. Não vai ser com a força do nosso braço, vai ser por fé. O que os nossos olhos estão vendo não é a realidade. A realidade é que Deus já se afastou deles. E Deus está conosco. E nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra. E aquela geração teve que voltar para o deserto, porque não confiou em Deus. E Deus diz no capítulo 14 de Números, no versículo 11: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Deus governa quem confia na sua voz mais do que na própria lógica das coisas. Não foi assim com Noé? Quando Deus manda Noé construir uma arca, não chovia e disse que ia inundar a terra. E Noé foi pregoeiro daquela verdade, construindo uma arca num lugar que nem chovia. Mas porque ia contra toda a lógica humana. Mas pela fé ele condenou o mundo quando construiu algo que ninguém acreditava que seria possível acontecer. Nós vamos ver eles diante do Mar Vermelho, quando eles saem do Egito também. E eles estão encurralados entre montanhas, o mar e o exército egípcio. E o povo começa a clamar, se desesperar a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que esse povo está clamando? Fala para esse povo marchar. E pela fé, eles passaram aquele mar
aos pés enxutos. Abraão não saiu da sua parentela porque entendeu. Ele saiu porque obedeceu. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem sabia para onde ia. Mas ele obedeceu a voz do Senhor. E pela fé ele saiu em direção a essa terra que Deus tinha prometido para ele. E ouvir na Bíblia nunca foi um ato passivo. Foi obediência imediata. Não dá para ouvir a Deus e ficar parado. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala, ela quer nos conduzir a algum lugar. Ela quer mudar algo em nossas vidas. Ela quer nos transformar em algo melhor. Mateus 7, 24 diz assim, ó: porquanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus termina o Sermão do Monte, ele diz que não bastava ouvir aquilo que ele estava falando. Tinha que praticar. Não dava para ficar passivo diante da sua palavra. Por mais ilógica que era o Sermão do Monte, amar os seus inimigos, dar outra face, tantas coisas que eles olhavam, não, mas não faz sentido isso. Mas Jesus disse, não é lógica humana, é a lógica do reino de Deus. E vocês vão ter que colocar isso em prática. Senão, quando vier as aflições, quando vier as tempestades, vocês vão ruir. Vocês não vão conseguir viver por fé, vocês vão desistir no caminho. O que você está construindo com a palavra ouvida? Ela está gerando fé no coração de vocês? Confiança naquilo que Deus falou? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela tem que estar gerando fé. E essa fé não é passiva, essa fé, ela tem que gerar obra, senão é uma fé morta. Essa fé tem que gerar obra em nossas vidas. Para que ela venha gerar vida através das nossas vidas. Assim também Tiago fala, no capítulo 2, versículo 17, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Morta. Eu pergunto de novo, o que a palavra está construindo em você? Você está criando base sólida para superar as tentações, as aflições dessa vida? Porque a fé tem que estar gerando isso em nós. Não existe clareza total antes de avançar. Não existe. Os discípulos seguiram Jesus sem saber o final, porque o chamado nunca foi: entenda tudo e depois venha. O chamado sempre foi: segue-me. Não foi assim? Chegava, segue-me. Aí eles atrás de Jesus. Segue-me. Aí atrás de Jesus. E ali eles iam entendendo as coisas. Jesus ensinando, eles iam vendo os milagres, eles iam vendo as maravilhas, e aquilo ia acrescentando fé no coração deles, e eles iam caminhando com Jesus. Assim foi o chamado de vocês. Vocês realmente fizeram essa confissão de fé porque vocês querem seguir Jesus? Vocês estão dispostos a seguir Jesus, mesmo que chegue hora que vocês tenham dúvida e tenham medo, vocês querem continuar confiando e andando com Jesus? Quando a fé de vocês for confrontada, quando for colocada em dúvida essa confissão de fé de vocês, vocês estão dispostos a continuar e ouvindo a palavra, acrescentando fé no coração de vocês? Existe uma diferença profunda entre fé e controle espiritual. A gente não controla as coisas. A gente não tem resposta para tudo. Às vezes as pessoas vêm pedir conselho para mim e eu sei que eu não tenho resposta para aquele momento deles, para aquilo que eles estão passando. Eu sei que eles também não têm resposta. Mas a gente sabe que Deus pode agir e transformar situações adversas em situações que podem mudar o rumo de uma história
que estão desconexas. Por isso nós precisamos olhar e firmar a nossa vista em muitas coisas, em vezes em coisas que a gente não está enxergando ainda. Porque a gente às vezes enxerga o pecado de tanta gente e não tem fé para enxergar o pecado nosso, né? E daí a palavra ela não consegue gerar mudança em nossas vidas. Porque a gente não traz a palavra para dentro do nosso coração, para que realmente ela possa gerar uma fé e entender aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E às vezes a gente fica participando da ceia sem discernir isso que aconteceu, sem discernir o grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Fé confia na presença de Deus no caminho. Controle sempre exige explicação antes de dar o primeiro passo. É confiar em Deus enquanto estamos caminhando. É confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É confiar e obedecer mesmo quando a gente tem que sair no prejuízo. Você já obedeceu a palavra de Deus quando aquilo ia trazer prejuízo para você? É necessário entender essas coisas. Porque tem tanta gente que lê a Bíblia, frequenta ambientes espirituais e ainda assim não é transformado. Tanta gente que conhece a Bíblia, mas não é transformado pelaquela palavra. Frequenta ambientes em que a palavra de Deus é pregada, em que louvores são entoados, mas não consegue ser transformado. Não consegue viver por essa fé transformadora. Mas eu quero dizer que com vocês vai ser diferente. Vocês foram chamados aqui hoje. E diante da igreja vocês fizeram uma confissão de fé. E eu quero dizer novamente, com vocês vai ser diferente. E vocês vão ter que se firmar nisso, sabe por quê? Porque o diabo vai bater em vocês. O mundo vai vir bater em vocês. A carne de vocês vai gritar para vocês desistir disso que vocês acreditam. E vocês vão ter que batalhar por essa fé. Vocês vão ter que batalhar por isso que Deus colocou no coração de vocês. Tem hora que vai doer, tem hora que vai dar vontade de desistir. Mas vocês têm que crer que nada nesse mundo pode separar vocês do amor de Cristo. As duas pessoas que eu mais amo estão sentadas aqui na frente, a minha esposa e a minha filha. Depois de Jesus, é as pessoas que eu mais amo aqui, neste mundo. Mas se um dia elas quiserem seguir outro caminho, que não seja caminhar com Cristo, elas vão ter que caminhar sozinhas. E assim tem que ser conosco. Os seus familiares não podem lhe afastar vocês do amor de Cristo. Pai e mãe não podem afastar vocês do amor de Cristo. Nada neste mundo pode afastar vocês da confissão de fé que vocês tiveram aqui. Amizade nenhuma pode fazer isso. Você tem que continuar batalhando por isso, por esse dom que Deus colocou no coração de vocês, para que vocês possam dar o testemunho que o pai de vocês deram, que os parentes de vocês deram, e permanecer caminhando. Porque o justo, ele vai viver pela fé. Judas capítulo 1, versículo 3 diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Judas queria falar sobre salvação. Falar sobre salvação é bom? É bom, mas é assim, batalhem pela fé. Batalhem pela fé que foi confiada a vocês de uma vez por todas. Eu sei que vocês não vão perder a fé de vocês, mas vocês
e nada vai poder afastar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei, isso aí Deus já selou no coração de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, não percam a fé, que é para vocês não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam aquele que chamou vocês do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. Não entristeçam ele. Como é doído para um pai quando o filho o entristece, né? O filho não deixa de ser filho. O pai vai sempre amar. Mas um filho pode causar tristeza a um coração de um pai. Então batalhem por essa fé. Tem gente que quer informação para se sentir segura, mas não o senhorio de Jesus para ser moldado. Querem informações, querem promessas para se sentir seguro aqui neste mundo. São pessoas que buscam a Deus apenas para essa vida, mas não se submete com obediência ao senhorio de Cristo para ser moldado, para ser transformado. A imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas vocês não foram chamados para ter fé apenas para esta vida. A fé que Deus colocou em vocês vai levar vocês para a eternidade. E aquilo que vocês não veem hoje, porque os seus olhos ainda não viram. Aquilo que vocês não ouvem, porque os seus ouvidos ainda não ouviram. E aquilo que ainda não desceu ao coração de vocês, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque pela fé, nós vamos olhar para aquilo que os nossos olhos não ouviram, nós vamos ouvir aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e nós vamos sentir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Na Bíblia, o entendimento vem depois da obediência. A clareza vem depois do passo, a revelação vem depois da entrega, e isso não agrada quem quer um Deus previsível. Nós sabemos que nós não seguimos um Deus previsível. Deus ele é imprevisível. Nós seguimos um Deus e obedecemos, conhecemos a sua vontade pelo aquilo que Ele nos revelou. Que é aquilo que era preciso nós conhecermos pela sua palavra. Mas nós sabemos que Deus, Ele é Deus, é um Deus imprevisível. E se nós confiamos no Deus imprevisível, Ele vai formando em nós um caráter que acredita num Deus imprevisível, mas que é soberano. Que os planos que Ele tem para nós são planos de paz, não são planos de guerra. Nós cremos num Deus soberano que nos ama. E isso nos dá segurança. Esse tipo de fé, ela não é uma fé que nos deixa confortável, mas é uma fé que nos deixa maduro, que faz com que a gente amadureça para continuar crendo na bondade de Deus. E só caminha quem aceita obedecer, mesmo quando não entende algumas coisas. Porque todo mundo aqui é teólogo. Todo mundo aqui conhece. Não, tem gente que conhece, entende bem pouca coisa, mas entende o suficiente para continuar caminhando. Quantas pessoas vocês conhecem que são tementes a Deus, pessoas piedosas, mas são pessoas analfabetas? Nunca fizeram estudo de teologia. Mas, mesmo assim, estão caminhando. O conhecimento é o acúmulo de informação. Conhecimento é guardar dados. Agora, entendimento é aplicar aquilo que conheceu. Porque se conhece, mas não aplica nunca. E vive um crente sem prática de fé. Se existe isso, né? Você acredita que alguém pode ser salvo sem perdoar o irmão? Quem não perdoa é porque nunca reconheceu o perdão de Deus.
Um salvo perdoa, irmão. Quem diz que eu não perdoo, mas eu creio. Não, é mentira. Você acredita que alguém pode ser salvo sem amar o próximo? Ah, eu creio que Deus me ama, mas eu não amo fulano. Não, não, mentira, não é. O salvo, ele ama o próximo. O salvo, ele perdoa. O salvo, ele entende aquilo que Deus deu conhecimento do seu coração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas dívidas. É assim que caminhamos. E é por fé. E é preciso ter fé, irmão, para perdoar. É preciso ter fé para amar. E não é uma fé qualquer. É uma fé que vive uma prática de vida. Uma prática de vida. E quero terminar falando de um homem chamado Demas. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, Paulo fala assim, ó: procure vir logo comigo ao meu encontro, falando para Timóteo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas começou bem. Caminhou com Paulo, ele serviu na obra e conheceu de perto o custo do evangelho. Vocês começaram bem? Fizeram um discipulado? Foram sinceros quando eu perguntei, você lê a Bíblia? Você não lemos. Não foram? Não é, Cão? Lê todo dia? Não leio. Então, tem que ser sincero mesmo. Não adianta mentir. A gente falou para ler, agora está lendo, está tentando ler. O devocional, estão lendo? Quem aqui leu alguma coisa? Um devocional, um dia. Mas vocês começaram bem, sabia? E a nossa oração é que vocês continuem bem. Continuem batalhando por essa fé. Continue acreditando nesse passo que vocês deram. Porque esse Demas aqui é verdade. A decepção de Demas nasce justamente aí, na proximidade sem permanência. Que é possível estar próximo de nós, é possível estar aqui no meio, mas não permanecer em Cristo. É possível ficar a vida inteira na igreja e não permanecer em Cristo. Chegar no fim, assim, mas eu estava lá, eu vi os milagres, participei. E ele disse, mãe, não conheço vocês. É possível. A Bíblia diz que ele amou o presente século. Mas ele amou mais este mundo. Teve uma hora que ele parou de olhar para o Evangelho. Ele não trocou Jesus por pecado explícito, mas pelo alívio de uma vida menos exigente, menos confrontadora, sem o peso diário da cruz. Porque agora vocês vão ter uma vida mais exigente. O reino vai exigir mais de vocês. O comportamento de vocês vai ter testemunhas olhando para vocês. O testemunho de vocês vai ter que ser diferente. Vocês não vão ser menos confrontados agora. Agora vocês vão ser mais confrontados. E o peso da cruz é: tome a sua cruz e siga-me. Agora vocês tomaram uma cruz para seguir Jesus. E todos os dias vocês vão ter que esmurrar o corpo de vocês, para que Cristo seja formado em vocês, para que vocês tenham uma mente de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque quantas pessoas que já vieram aqui, desceram essas águas aqui e depois viraram as costas para Cristo? Se um dia vão voltar, a gente não sabe. Queira Deus que sejam escolhidos de Deus e um dia volte. Mas pode ser que nunca mais volte e tenho que passar por um longo processo de sofrimento, irmão.
podendo viver todas as maravilhas que Deus tem hoje para que possam viver, desfrutar de tudo que o reino de Deus tem para cada um de vocês. Quando permanecer ficou pesado, o coração de Demas mudou de prioridade. Primeiro, negocia o ritmo. Vocês começaram num ritmo agora, né? É bom esse ritmo? Tá bom para vocês ou vocês querem correr mais um pouquinho? Querem aprender mais? Querem se esforçar mais? Porque não pode desacelerar no processo. O ritmo não pode mudar. Você tem que permanecer neste ritmo. Não dá para negociar o ritmo de vocês. Lembra que o Luciano pregou aqui? Começa a negociar as coisinhas. Está num ritmo, daqui a pouco já não anda naquela mesmo ritmo, porque tem que negociar algumas coisas. Negocia prioridades. Renegocia permanência. Renuncia momentos de oração. Momento que está ouvindo a palavra. Vai negociando, vai negociando. Até que a permanência vai se esvaindo. Depois entrega, até que o afastamento parece justificável. Porque se vocês começarem a negociar valores inegociáveis, daqui a pouco você vai começar a justificar o afastamento. Não é assim com pessoas que a gente conhece? Eles começam a negociar a permanência, eles vão negociando aquela caminhada, daqui a pouco eles começam a justificar. Por que eles não estão permanecendo, por que eles não querem mais. E depois, por último, eles começam a falar mal. Daqui a pouco eles estão falando mal da igreja. Mal de pastor, de irmão, e eles vão. E quando a gente vê, irmão, Demas nos confronta porque mostra que é possível estar no lugar certo e ainda assim amar outra coisa. É possível estar aqui na igreja, estar caminhando com Cristo e amar outra coisa. É possível? Quantas pessoas vocês dizem que são cristãos, mas Cristo está longe de ser prioridade na vida deles? Está longe de estar em primeiro lugar na vida deles? Tantas outras coisas tomam o lugar de Cristo. O reino não cai. No reino não cai quem erra primeiro, cai quem deixa Jesus sair do centro da sua vida. Nós vemos em Hebreus, e Hebreus fala de uma fé que o céu registra. O céu registrou, inspirou o escritor de Hebreus a registrar a fé naqueles homens que caminharam não pelo aquilo que eles viam, mas por aquilo que eles não viam. Se fundamentaram a vida deles numa esperança vindoura. Porque se a nossa esperança, a nossa fé está fundamentada nisso aqui que é passageiro, uma hora cai tudo. Uma hora desmorona tudo isso aqui. Se está fundamentado em bens materiais, uma hora desmorona tudo. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. A nossa fé tem que estar fundamentada nas promessas da eternidade. Porque não importa o que aconteça aqui, nós sabemos que as coisas aqui vão ser sempre passageiras. Hebreus 11 não foi escrito para enaltecer homens, mas para revelar o critério de Deus. Não foi para enaltecer aqueles homens, dizer que eles eram melhores, que não. É porque Deus tinha critérios. Eles iriam viver, mas iriam viver por fé, deveriam acreditar, mesmo em circunstâncias contrárias. Eles continuaram acreditando mesmo diante dos leões, mesmo diante da espada, mesmo diante do fogo. Eles continuaram acreditando. Porque Deus tinha um critério para com eles. E Deus tem um critério para cada um de nós. E se você quiser agradar a Deus, precisamos ter fé. Acreditar num Deus galardoador, um Deus que nos ama e que tem promessas para as nossas vidas. A galeria da fé não é formada por pessoas perfeitas. Ela é composta por homens e mulheres que em momentos decisivos creram apesar de si mesmos. Vocês vão ter que crer. Apesar de vocês, apesar dos medos, apesar da fraqueza de vocês, vocês vão ter que continuar acreditando que Deus está com vocês, porque Ele disse que estaria.
até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vou estar com vocês, eu vou fazer vocês lembrar de todas as coisas. Eu não vou abandonar vocês. Mesmo quando vem a noite mais escura, o momento mais perturbador, quando você estiver desesperado, ei, olhe para Jesus, autor e consumador da fé de vocês. Continue acreditando, continue caminhando. Hebreus fala de homens e mulheres que carregam falhas reais, quedas visíveis e histórias complexas, mas responderam à voz de Deus quando foram confrontados. Não negaram a sua fé. Diante do confronto, continuaram seguindo a Cristo. A fé que o céu registra não é discurso, aparência ou performance espiritual. É obediência e confiança quando não há garantias humanas. Você quer um governo que te dê garantias? A gente quer. Mas a fé a nossa fé é confrontada quando não temos garantias humanas nenhuma. A única garantia nossa é Deus. Aquele que nós podemos confiar é Deus. Hebreus 11 não celebra quem nunca caiu, celebra quem não desistiu de crer. Amém? Você pode até cair, mas não desista de crer. Porque se você desistir de crer, você não levanta mais. Se você desistir de acreditar naquele que pode todas as coisas, você não levanta mais. Porque a fé é esse firme fundamento. O céu não arquiva a perfeição, o céu registra fé. A galeria lá dos heróis da perfeição, não, os homens que tiveram fé. Os homens que continuaram acreditando. Os homens que morreram acreditando. E que essa fé esteja em nossos corações. Que essa fé permaneça com vocês. Façam a parte de vocês. Batalhem por essa fé. E vivam essa confissão de fé. Amém? Vamos cear? Gostaria de chamar a banda aqui em cima. E os irmãos que estarão servindo a ceia. Cada um pegue o cálice e aguarde para participarmos todos juntos do pão e do suco. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
nos colocar de pé. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Da mesma forma, após ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Por todas as vezes que participardes do pão e do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor acrescentou fé em nossos corações para estarmos aqui, Senhor. O Senhor revelou aquilo que era preciso para acrescentar convicções em nossas vidas. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que não podíamos enxergar, Senhor. Éramos incapazes porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana, e sendo achado em forma humana, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que venhamos ter o mesmo sentimento que houve no Senhor. Que possamos olhar para esse memorial e examinarmos a nós mesmos. Temos batalhado pela nossa fé. Temos construído alicerces em nossas vidas, em nossas famílias, pela palavra ouvida, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e nós queremos que o Senhor nos ajude, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, queremos permanecer para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nesse momento tão especial, Senhor, em que almas que valem mais que o mundo inteiro fizeram a confissão de fé, nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Ajuda o Senhor a continuar caminhando. Hoje, pela primeira vez, eles estão participando da ceia, Senhor. Eles estão participando do corpo e desse suco que representam o seu corpo moído naquela cruz, Senhor. Então ajuda, Senhor, eles a continuar acreditando que o Senhor fez uma aliança com eles, uma aliança eterna, para que eles possam viver todos os sonhos que o Senhor tem para eles nessa vida e na vida vindoura, até que o Senhor venha. Todos podem participar.
Agora o irmão Rodrigo vai estar distribuindo o certificado para os irmãos e irmãs que se batizaram. Aqueles que quiserem bater uma foto podem estar aqui na frente. Glória a Deus. Ouvimos a palavra, né, do Senhor, participando desse culto, batismo, Santa Ceia. A igreja pode se sentar, por gentileza. E uma grande celebração, né, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. A gente vai chamar aqui na frente, então, os já batizados, né? E aqueles familiares que a gente conversou ali antes. Aí dá uma chegadinha aqui para fazer aquela foto, né? Ficar aqui embaixo, eles podem vir aqui na frente, né? Ó, a ordem que me entregaram aqui, ó, o Vitor Borges Brolese. Aí vem a mãe, pode vir o pai também, se estiver ali. Pode chegar ali, Vitor, vem ali na frente. Aí eles combinam lá, pode vir os pais, fazer aquela fotinho. Glória a Deus. A Maria Vitória Luca de Jesus. Pode vir os pais também, né? Valentina de Souza Acioli. Quem vai vir? Quem vai vir dos dois? Betina da Silva Coque. A Maria Eduarda Paulino Martins. Também a Rosângela Aparecida Paulino. Cauã Cascais Anselmo. Glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Vagnaldo.
são frutos de tudo que a gente faz nesse lugar. São frutos das irmãs do ciclo de orações, fruto dos jovens nos seus congressos, frutos das pregações, frutos do grupo de louvor, fruto da equipe de mídia, fruto de todos aqueles que ofertam e dizimam nesse lugar. Ou seja, isso é fruto de uma família que se chama Filadélfia, produzindo filhos para o reino de Deus. Busquem uma vida que busque o favor de Deus para a vida de vocês. E não deixe de buscar nunca também agradar a esse Deus que lhe deu tamanho privilégio para cada um de vocês. Amém? Vamos colocar de pé. Agradecer àqueles que estão nos visitando. Irmão Henrique está ali com a sua filha. Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Ricardo ali. Grande Ricardo. Nem vou falar nada, porque esse homem representou no início da minha caminhada. Ele e toda a sua família e todos os demais visitantes. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por nos reunir como família, Senhor. Obrigado porque o seu grande amor nos uniu. E nós te damos graça por cada família que está aqui essa noite, cada irmão, Senhor. Obrigado por tudo. Só temos a lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não podemos esquecer que dia 25 desse mês agora, na última quarta-feira, nós teremos a nossa Assembleia Geral, amém? Estaremos apresentando novos membros da diretoria. Estaremos também fazendo um ajuste de conta com toda a igreja, para trazer transparência a todos os dízimos e ofertas que são depositados nessa casa. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem todos vocês. Deus abençoe a todos.